Olá amigos, eu sou Giba Carvalheira, jornalista, escritor pernambucano, também sou marchand de arte e hoje no programa Papo de Artista vamos entrevistar Gileno. Gileno é uma pessoa que cria com a intensidade inimaginável. A quantidade de obras que tem no seu ateliê é uma coisa impressionante. O papo que eu tive com ele foi um papo interessante. Ele permeia a marginalidade criativa. Ele está dentro de um contexto plurissignificativo da criatividade como um dom que se inspira. Ele luta contra os seus demônios e luta contra os seus demônios pintando. Gileno é o tipo de artista que eu acho interessante de se observar. Confere aí. Minha produção sempre foi muito grande e eu tenho uma necessidade de criar porque a pintura me dá paz de espírito, então eu estou sempre produzindo alguma coisa. Você é aquele tipo de artista então que luta contra os seus demônios. Pois é, mas além disso eu também tenho sempre a intenção de trazer para a humanidade uma luz, uma espécie de luz, de energia que a gente sente que está faltando no nosso mundo, que está perdendo o apreço pelas cores. Nós vivemos atualmente em um mundo cromofóbico. As coisas são geralmente cinzas, pretas ou brancas. E as cores estão se perdendo até nas artes visuais. Inclusive, eu não gosto muito de me autodeclarar um artista visual. Eu prefiro que ainda me considerem um artista plástico, porque a plasticidade, a beleza, é uma coisa que motiva a minha criação. Diziam os antigos filósofos que o belo e o bem estão lado a lado. Então, você definiria o seu abstrato como um abstrato visceral, por exemplo? Porque o seu abstrato é muito... Olha, eu sou fã do teu abstrato, Gileno. Eu não solto bravata para artista. Quando eu gosto do trabalho do artista, eu digo. Véio. Olha, eu comecei fazendo arquitetura na Federal. Tudo era muito linear, tudo era muito angular. E naquela época eu entrei num processo de depressão e acabei deixando a faculdade para ser artista. Porque eu queria mergulhar no mundo das formas livres, das formas orgânicas, que se movem como a natureza, com curvaturas, movimentos imprevisíveis. Eu sempre tive muito apreço também pela pintura gestual, que surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos, quando os artistas fugiram da guerra. Aquela necessidade de criar uma coisa plástica, orgânica e expressiva, o expressionismo abstrato. Esse foi o primeiro tijolo da minha construção. Interessante, você é expressionista abstrato, abstrato expressionista. Mas me permito ser algo além, porque dizem os pseudo-entendidos que um artista não pode experimentar ramificações do seu estilo. Isso enfraquece a sua identidade. Porém, eu sinto a necessidade de driblar esse conceito rígido, esse dogma, e pintar também coisas da natureza, pintar ondas, pintar figuras humanas, pintar, como se diz, naturezas mortas, de uma forma sempre abstratizada, organificada, com camadas que se sobrepõem, criando uma sensação de profundidade, onde as cores interagem dentro dessas transparências. O que é que você acha do mundo burocrático, das papeletas e as provisórias? Tornou muitos artistas marginais como eu, porque eu, por exemplo, não consigo lidar com essas burocracias e não tenho condições de estar pagando pessoas para preencherem os editais e não tenho uma equipe por trás de mim para poder fazer toda a parte burocrática. E aliás, não tenho o menor interesse. Meu único interesse é pintar.
O reconhecimento para você? O reconhecimento seria bom na medida em que eu conseguisse vender mais meus quadros e também porque eu conseguiria repassar essa mensagem visual, que é uma espécie de missão que eu coloquei para mim mesmo nessa vida. Uma missão, me fala dessa missão. Olha, eu sinto assim que existem sintonias, como uma estação de rádio. Você mexe ali o botão e sintoniza com algo. Nas minhas obras, eu procuro sintonizar uma expressão do belo original, do belo essencial, do cosmos, certo? Para que essa sintonia possa influenciar positivamente as pessoas que observam as minhas obras. O belo cósmico está presente em todas as suas obras. Exatamente. É a cosmicidade junto com a organicidade, o cosmogônico que se amplia na nossa dimensão de buscas, experimentações. Eu nunca estou fixado numa só fase. Como Picasso teve a fase azul, a fase rosa, a fase cubista, e depois ele encontrou um estilo próprio. Eu tenho o meu estilo próprio desde antes e fiz o caminho contrário. Depois eu fui tornando-me um pouco mais figurativo, a ponto de hoje em dia estar fazendo essa série aqui, que são séries relativas às ondas do mar. Você é um cosmólatra? Sim, eu sou um adorador do cosmos e acho inclusive que a humanidade deveria parar para pensar mais sobre as belezas do universo, as nebulosas, as galáxias. Isso deveria ser motivo de enternecimento para as pessoas, tanto quanto o microcosmo, que eu pinto também. Esse quadro, eu achei ele fantástico, cara. E tem uma história por trás dele, né? Sim, me conta aí. Esse aqui foi o apogeu da minha organicidade. De um lado, ele é um tríptico, na verdade, mas os dois outros foram vendidos. De um lado era uma forma orgânica livre, de outro lado também outra forma orgânica livre, e ao centro eu fiz essa simetria orgânica, entende? Porque como nós somos, por exemplo, seres orgânicos e simétricos, eu tentei criar uma espécie de criatura imaginária, onde ela se repete em ambos os lados da tela, mas com pequenas variações. Cosmicamente falando, uma criatura extraterrestre. Exatamente. Eu, que sou um ser espiritualista, acredito que existem vidas que estão muito além de nossa compreensão, onde os corpos dessas criaturas são feitos de luz e cores, e não apenas de matéria orgânica atômica como nós as conhecemos. A cosmogonia, a percepção cósmica das coisas e a mesma formação, a mesma conformação está no micromundo, no macrocosmo, onde as coisas diminutas, quando são observadas de perto, tornam-se magníficas obras abstratas. Esse, por exemplo, é um grão de pólen ampliado. Então, assim como um pequeno grão de pólen pode ter a sua conformação orgânica multidimensional, existe também as forças cósmicas da galáxia, do universo, que também têm formas semelhantes. Os sistemas solares se parecem com o átomo. Então, do micro ao macro mundo, nós podemos experimentar à vontade, nós temos liberdade para poder fazer as formas surgirem diante dos nossos olhos através da sobreposição de camadas. Você é um artista metafísico? Com toda certeza. A minha arte é fundamentalmente metafísica. Ótimo. Não me valeria de nada uma arte voltada apenas para o espaço restrito de um planeta decadente e transformado em um verdadeiro lixão que está cada vez aumentando mais até que tudo esteja fadado ao esquecimento. A nossa civilização, ela se transformará em outra coisa, em uma coisa mais nobre, uma coisa mais elevada, e eu creio que a arte tem o seu potencial para influir nessa transformação. Você é daqueles artistas brutos, de essência bruta.
e você pole essa tua essência bruta, pintando exaustivamente para se livrar dos seus demônios, como você me falou um dia. Exato, eu tenho uma coisa que pode ser considerada ansiedade criativa, uma ansiedade que vai crescendo dentro de mim e que só se consuma e só cessa quando eu consigo pintar uma obra. Você tem alguma influência específica? Não. Sua influência é você, o metafísico, físico, o cósmico e mais algum artista que você possa citar? Toda a história da arte. Eu tive a sorte em pequeno de receber a visita de um vendedor de enciclopédias. Ele estava vendendo uma enciclopédia A História da Arte. E eu, aos meus 8 anos de idade, implorei a minha mãe que comprasse aquela enciclopédia. E desde então eu pintei formas que são semelhantes a pinturas rupestres, passei por toda o Renascimento, mas tive uma influência muito forte do impressionismo, de Monet, né, daquela forma como ele transformava a natureza em uma coisa quase abstrata. Isso me marcou muito. E então veio Kandinsky, que foi para mim uma grande revelação, onde ele disse que a obra de arte ela pode ser considerada uma sinfonia visual, uma sinfonia que prescinde dos sons e se constitui através de ritmos e formas ao seu olhar, numa coisa que lhe emociona. Legal, né? Essa entrevista com o Gileno, bacana. Eu acho o Gileno um cara bacana, legal. Ele é um cara plural, plurissignificativo, um cara criativo, um cara dentro de um contexto astral, porque o papo dele é muito cabeça, velho. Olha, se você gostou do Papo de Artista, deixa teu joinha, deixa teu like, me segue no canal do YouTube, que toda segunda-feira eu estou trazendo conteúdo novo, informativo, visual, de artistas plásticos, músicos, artistas em geral, né? O programa Papo de Artista tem esse propósito. Um grande beijo.